E se eu te dissesse que um dos versículos mais usados para te dar força pode ser exatamente a principal razão pela qual tantos casamentos estão fracassando hoje? Olá, para quem não me conhece, eu sou o Yuki, estou casado com a Paty desde 2013 e aqui nesse perfil a gente ajuda casais cristãos a restaurar seus casamentos, mesmo quando eles acreditam que a única solução é o divórcio. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou lembrou de alguém que pode ser beneficiado por ele, eu te convido a nos seguir e a compartilhar esse vídeo. No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, há uma cena poderosa. Bruce Wayne, após ser derrotado em uma determinada luta, ele é preso, só que numa prisão totalmente diferente daquelas que nós estamos acostumados a ver. É uma prisão no formato de poço, onde a boca do poço fica aberta e eles podem tentar ficar a liberdade. Só que qual o problema? Muitos prisioneiros acabam tentando escalar para a liberdade, mas eles simplesmente falham. E por que eles falham? Porque eles usavam uma corda de segurança. A corda que deveria ser aquela ajuda para garantir a vida, no final das contas, criava uma falsa confiança e impedia que eles dessem um salto, utilizando tudo aquilo que eles realmente têm para dar. Então um velho prisioneiro cego dá o conselho ao Bruce Wayne, fala, olha, faça a escalada do jeito que uma criança uma vez fez e ela conseguiu sair daqui de dentro. Ela fez sem a corda. Então o medo vai te encontrar e vai te ajudar a dar força para sair. Bruce Wayne, sem mais nada a perder, porque ele já tinha tentado diversas vezes e não tinha conseguido, ele vai lá e faz sem a corda. O medo da morte o impulsiona e ele consegue o salto e ele alcança a liberdade. A corda de segurança, ela parecia uma garantia no início, uma força extra, sabe? Mas na verdade, era o que impedia de ser verdadeiramente forte. E eu vejo no meu dia a dia, quando eu vou conversando com determinados casais, muitos deles acabam citando vários versículos bíblicos, mas tem um que sempre se destaca, que é exatamente esse: tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa essa frase como uma garantia de sucesso, um amuleto, uma declaração de poder pessoal que nos assegura que vamos conseguir o que queremos. A gente usa antes de uma entrevista de emprego, antes de uma prova, antes de começar um determinado negócio, e no casamento, por vezes, a gente também utiliza isso. Como? Por vezes, a gente fala, até muitas vezes, se não fala em voz alta, sussurra ali mentalmente, falando, eu vou conseguir isso aqui porque eu acredito, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas a verdadeira força, ela não é encontrada por causa do desespero, mas ela pode ser despertada nele. Quando nossas falsas seguranças são retiradas, quando a corda da nossa autoconfiança e dos nossos desejos é cortada, é aí que somos forçados a encontrar a verdadeira fé. E se eu te dissesse que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, não estava no topo do poço, celebrando a vitória porque tinha acabado de conseguir sair da prisão. Não, ele estava lá no fundo, ele estava preso, e provavelmente numa cela fria e úmida lá em Roma. O contexto não era de vitória, mas de escassez, exatamente aquela palavra que todos os coaches atuais tentam evitar. Não era sobre ter o poder para conquistar o mundo, mas sim ter força para sobreviver a qualquer adversidade e ainda se manter contente, ter contentamento em qualquer situação. Paulo diz um pouco antes, nos versículos 11 e 12, ele fala assim: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, ou tendo muito, ou vivendo na necessidade. Percebe a mudança? O tudo posso não é sobre poder para conquistar, é sobre poder para suportar. Não é força para ter o que quero, mas força para permanecer fiel e contente mesmo quando eu não tenho absolutamente nada do que eu desejo. E é aqui que o desastre acontece dentro de muitos casamentos cristãos. A gente pega essa promessa de força para suportar e transforma numa licença para desistir. O tudo posso naquele que me fortalece não suporta um período de 6 meses sem intimidade sexual porque a esposa está passando por um determinado tratamento médico delicado. Não para isso. A gente diz, Deus vai me dar graça, vai me dar força para encontrar outra pessoa porque eu tenho as minhas necessidades. O tudo posso naquele que me fortalece não suporta uma crise financeira devastadora, onde o padrão de vida despenca, vai quase lá no chão e demonstra e aponta para um futuro incerto. Para isso a gente pensa, não, eu não casei para esse tipo de coisa. Deus quer o melhor para mim. O melhor para mim com certeza não é viver na miséria nesse casamento. Ele vai me fortalecer, inclusive dentro de um divórcio. O tudo posso naquele que me fortalece não suporta as frustrações do dia a dia, não suporta não termos aquilo que queremos, do jeito que queremos, no momento que desejamos. O marido não é o líder espiritual que eu idealizei. A esposa não é a companheira submissa que eu sempre imaginei. Então o versículo que deveria ser a base da resiliência em Cristo vira simplesmente um paraquedas. É isso mesmo. Ele vira a nossa justificativa divina para pular fora do avião que tem passado uma determinada turbulência. A gente salta com a certeza de que Deus está nos dando total respaldo. Afinal de contas,
Eu acredito em Deus. E se eu acredito em Deus, Ele vai me dar força, porque em tudo posso naquele que me fortalece, inclusive durante um divórcio. Independente do motivo do divórcio, eu simplesmente vou encontrar minha felicidade lá fora, porque Ele me garante isso. Porque no final das contas, tudo posso naquele que me fortalece, ainda que esse tudo seja encontrar a paz no pecado, seja encontrar alívio na quebra de uma aliança sagrada. O que Paulo estava realmente dizendo é: eu posso continuar sendo marido fiel, mesmo que minha esposa esteja doente e não possamos ter a vida que sempre sonhamos. Eu posso continuar sendo uma esposa honrada, mesmo que meu marido tenha perdido o emprego e o medo bata à nossa porta. Eu posso amar, perdoar, servir, mesmo quando as minhas expectativas são frustradas, porque a força não vem de mim, não vem da perfeição das circunstâncias, vem de Cristo. É a força dele que me sustenta dentro da aliança e não fora dela. O poder de Cristo não alimenta o nosso ego, a nossa busca por autorrealização a qualquer custo. Ele sustenta a nossa perseverança. O tudo posso significa, na verdade, posso continuar. O tudo posso significa, sim, posso suportar, posso permanecer fiel, mesmo quando nada muda ao meu redor, mesmo quando o casamento permanece difícil. Se você só cita esse versículo quando quer ganhar algo, quando quer que a sua vontade prevaleça, talvez seja o momento de você realmente entender o real significado desse versículo. Comece a citá-lo quando você estiver perdendo. Comece a citar esse versículo quando a vontade de chutar o balde for maior do que tudo. É nessa hora que a verdadeira força de Cristo se manifesta. Não para te tirar do casamento, mas sim para te fortalecer dentro dele. Essa é a força que sustenta um casamento de verdade. A força para permanecer e não simplesmente para justificar a sua fuga. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.